Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 4 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Tu me amas? Hoje meditamos o famoso encontro de Jesus com Pedro depois da traição e da ressurreição. A traição machucou mais Pedro do que Jesus. Depois da traição, Pedro não está mais tão seguro do seu amor. Jesus desce, degrau por degrau, nos ínferos desse coração. Na primeira pergunta, Jesus diz: Me ama mais do que esses? E Pedro somente tem a coragem de responder: Tu sabes que sou teu amigo. Na segunda pergunta, some o mais do que esses, mas fica o me amas tu. Me amas com aquele amor que eu te ensinei? E a resposta é a mesma. Enfim, Jesus desce mesmo ao nível de Pedro. Tu és meu amigo? A Jesus basta aquele tanto de amor que sai do nosso coração. Importante é que seja tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu:
Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta um trecho que volta muitas vezes neste tempo pós-pascal, este trecho que mostra a força e o amor do ressuscitado. Em especial hoje queremos meditar sobre o perdão que Jesus dá a Pedro pela sua traição e sobre o modo com que Pedro acolhe esse perdão. O mundo só conhece a cadeia, a punição. Errou, então pague. Pague com dinheiro ou com cadeia. Mas Jesus não manda Pedro para a cadeia por ter o traído. Durante a guerra, quando um soldado foge, a pena é a fuzilação. Mas Jesus não fuzila Pedro, não o manda para a cadeia, não lhe pede para pagar fiança. Jesus só lhe pergunta uma coisa: me amas tu? Jesus quer pescar no fundo do coração de Pedro, quer ressuscitar o amor que estava como que morto no coração dele. Jesus sabe muito bem que vingança nenhuma resolve nada nesse mundo e abre os braços para Pedro novamente. Mas isso não basta. Quem está morto por dentro é Pedro. E com essa pergunta, me amas tu? Jesus ressuscita Pedro, o pesca de novo, como quando Pedro afundou nas águas. Pedro se sente envergonhado, fraco, não consegue. A resposta a essa pergunta pede uma humildade imensa. Quem acredita em um traidor, nem ele mesmo. Pedro sabe disso, mas Pedro sabe que ele não coincide com o seu erro, que ele não é o erro cometido. Existe amor em Pedro, um amor em que talvez ninguém mais acredita, nem ele. A vergonha e o julgamento dos outros paralisam Pedro. Seu orgulho caiu por terra. Ele acha que nada do que ele fala tenha valor mais, mas não percebe que nunca foi tão sincero como nesse momento. Pedro responde a Jesus: eu te amo, eu sou teu amigo, Senhor. E este amor não se alicerça mais na valentia típica de Pedro. Este amor não se alicerça na resposta pronta e generosa, como foi durante todo o tempo em que ele acompanhava Jesus. Este amor não se alicerça na sua fidelidade, na sua santidade. Esse amor só se alicerça no coração de Pedro. Jesus, apesar de ter te traído, eu te amo. Apesar de me desprezar, eu sou teu amigo. Apesar dos outros não conseguirem mais acreditar em mim, eu sou teu amigo. Apesar de me sentir quebrantado e desmotivado, eu sou teu amigo. Apesar do meu orgulho ferido, eu sou teu amigo. Apesar das minhas incoerências, eu sou teu amigo. Jesus, eu quero ser teu amigo, mesmo que não consiga responder ao teu amor divino, gratuito, mesmo que a minha resposta seja limitada de pecador, eu te amo. Estes são os sentimentos de Pedro, e Jesus nos ensina em que consiste o perdão. Puxar aquele fio que ainda tem no coração ferido de Pedro. Puxar este fio da personalidade de Pedro
e fazer ele voltar ao que era antes, mas agora com toda a humildade. Pedro nos ensina que o nosso relacionamento com Jesus não se fundamenta sobre o fato de sermos bons ou não. Sabemos muito bem que não amamos Jesus porque somos bons, mas somos bons porque Ele nos ama. Pedro nos ensina que o nosso relacionamento com Jesus se fundamenta unicamente no eu te amo aqui, agora, apesar da minha miséria, apesar de ninguém acreditar em mim, nem eu mesmo. Eu te amo, Senhor. Assim, o perdão alcança a plenitude. Esta é a confissão. Assim afirma Papa Bento XVI, comentando esse trecho. Podemos dizer que Jesus se adaptou a Pedro e não Pedro a Jesus. É precisamente esta adaptação divina que dá esperança ao discípulo que conheceu o sofrimento da infidelidade. Surge daqui a confiança que o torna capaz do seguimento até o fim. E disse isto para indicar o gênero de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras acrescentou: segue-me. A partir daquele dia, Pedro seguiu o Mestre com a clara consciência da própria fragilidade, mas esta consciência não o desencorajou. De fato, ele sabia que podia contar com a presença do ressuscitado. Dos ingênuos entusiasmos da adesão inicial, passando pela experiência dolorosa da negação e pelo choro da conversão, Pedro alcançou a confiança naquele que se adaptou à sua pobre capacidade de amor e mostra assim também a nós o caminho, apesar da nossa debilidade. Sabemos que Jesus se adapta a esta nossa debilidade. Nós podemos seguir Jesus com a nossa capacidade de amor e sabemos que Jesus é bom e nos aceita. Para Pedro foi um longo caminho que fez dele uma testemunha de confiança, pedra da Igreja, porque é constantemente aberto à ação do Espírito Santo. O próprio Pedro se qualificará como testemunha dos padecimentos de Cristo e também participante da glória que há de se manifestar. Quando escreveu estas palavras, já era idoso, encaminhado para a conclusão da sua vida, que selou com o martírio. E depois destas palavras de Papa Bento XVI, vamos agora ler novamente este encontro que revitaliza Pedro e o restaura bem no fundo do coração. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Vamos parar um pouco para escrever as frases que mais nos atingem.
Vamos refletir mais um pouco em como concretamente colocaremos em prática o quanto nos propomos. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a nos lançar nos braços de Jesus. Me amas tu, paz e alegria a todos. Senhor, tu sabes que eu te amo. Paz e alegria a todos. Queridos, vamos concluir esse diário partilhando uma notícia de grande alegria para toda a Missão Belém. Vamos ter um novo padre, um novo sacerdote. O nosso Renato será ordenado padre no dia 24 de maio, às 15 horas, em Mogi das Cruzes. Será o 6º padre da Missão Belém, levando em conta que Padre Justo está no céu. Vamos ouvir agora o seu testemunho. Paz e alegria, irmãos. Meu nome é Renato, eu nasci em Jundiaí, meu pai trabalhava como ajudante geral, minha mãe sempre foi costureira e somos em 3, tenho 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova. Tinha minha mãe que dava todos os valores que ela tinha, ela ia muito para a igreja, era catequista, me levava para os grupos de oração, para o grupo de jovens que ela participava, então a palavra de Deus era muito frequente na nossa casa, se rezava o terço. Porém, quando chegou a fase da juventude, quando comecei ali a ter os meus 15, 16 anos, comecei a ter essa rebelião dentro de mim, uma revolta, né? Eu tinha um problema que meu pai bebia muito, então às vezes fazia coisas que eu não gostava. Isso criou muita dificuldade na nossa casa. Com essa dificuldade dentro da minha casa, procurei refúgio no rock, nas músicas de pesada, né? Então tinha o meu grupo de amigos, comecei a tocar violão, comecei a beber, comecei a fumar a primeira maconha, primeiro baseado, esse grupo de amizade, né, que procurava se encher com as meninas, de sair para festa. Mas no meu coração, um dia, depois de 5 anos de namoro, eu tive uma grande angústia no meu coração, né? Um grande vazio numa manhã, e eu me perguntava, mas por que eu não sou feliz, né? Eu tive tantos amigos, tantas pessoas que gostavam de mim, né? Tantas amizades, mas dentro do meu coração um grande vazio. E daí eu me perguntei, né? Mas quando é que eu fui feliz de verdade? Quando que eu tive alegria no meu coração? E a resposta que eu
que eu escutei, mas que foi mais uma intuição, é lembrar da minha história. Eu me lembrava muitas vezes do tempo que eu ia para a igreja, quando era criança, quando eu fazia, quando eu fiz a minha primeira confissão, quando eu consegui perdoar o meu pai. Ali eu senti uma grande alegria. Eu falei, acho que eu vou caminhar com Deus, é Deus que preenche a minha vida de verdade, Deus que dá sentido. Então eu comecei a caminhar com toda a força, procurei retiro, tive experiência com o Espírito Santo e eu falei, agora eu quero ajudar, quero me doar, né? Ali eu comecei a ajudar esse grupo, comecei a me doar todo final de semana, em vez de sair, em vez de beber, eu me ocupava de ajudar, né? Pensava em como poderia ser útil àqueles que mais precisavam. E quando eu vivi essa experiência de ver as pessoas na rua, pobre, não entendia muito, mas eu me senti muito atraído pelos mais sofredores, para aqueles que não tinham ninguém, né? Todo final de semana era dedicado aos mais pobres, né? No dar de comer, no procurar ajudar eles de alguma forma. Um dia, levando um irmão para casa de acolhida, para uma das casas da Missão Belém, eu tive a graça de conhecer o irmão Beto e todo o trabalho da missão, que ele falava muito dos padres, um padre que dormia na rua. E então eu comecei um caminho de discernimento, fiz uma experiência na rua e conheci a Missão Belém que foi para mim uma resposta de tudo aquilo que eu tinha no meu coração, né? Tudo aquilo que eu procurei de tantos modos, eu vi que só com Deus, só na entrega, só com fazendo bem a quem precisa, eu era feliz, né? Então, nesses anos de missionário, são 16 anos de missão, desde 2009, o dia que eu entrei, eu pude viver muita coisa forte, bonita, e eu sentia que Deus me pedia de poder ir além, de não parar em mim mesmo. Deus acreditou em mim e me deu muita coisa, muitas experiências bonitas, muita experiência profunda, vidas transformadas, pessoas que se encontraram com Deus e que mudaram de vida. Então isso foi preenchendo o meu coração de um modo que eu nunca vivi. Eu sou muito feliz por aquilo que Deus fez na minha vida. Foi muito além daquilo que eu imaginava, né? Eu que tinha a minha vida, eu que tinha as minhas coisas do meu jeito, mas Ele foi muito além. Me fez viver experiências muito fortes aí no Haiti, experiências aqui na Itália, onde eu vivo hoje com os pobres do mundo inteiro. E eu vejo essa sede que tem todo o povo, sede de Deus, sede de ser amado, de ser acolhido. Então, agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês que possam rezar por mim, para que eu possa continuar esse serviço a Deus e aos mais pobres dentro da Missão Belém. Tenho essa alegria no meu coração de saber que Deus quis me dar esse dom, né? Esse dom do sacerdócio. Então, eu estou muito feliz e quero partilhar com vocês essa alegria, né? Que será no dia 24 de maio, em Mogi das Cruzes, no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Um abraço e que Deus abençoe. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces minha verdade, conheces minhas fraquezas, tu vês as minhas quedas, 1000 vezes eu levantarei em ti. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces minha maldade, tu vês a realidade, o quanto eu te nego, 1000 vezes eu esperarei
Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces meu coração, percebes minha intenção, tu vês as minhas trevas, 1000 vezes eu confiarei em ti. Eu espero.